Olá, galera. Mais uma vez aqui o teu professor Sérgio Brasil, do canal Só Enem. E o papo hoje vai ser sobre ciência ainda, empirismo versus racionalismo. Você sabia que essas duas escolas sempre tiveram dentro de um embate? Afinal de contas, qual deveria ser um método seguro para o conhecimento? De que maneira se deveria conhecer? A palavra empirismo, ela vem desde lá dos gregos, que significa o conhecimento dos sentidos. Dentro de uma concepção moderna, a partir do século XVII, a escola inglesa vai se destacar sobre isso. O filósofo John Locke vai escrever uma obra sobre a qual vai fundamentar que a nossa razão, na verdade, nada mais é do que um depósito de conhecimento dos sentidos. E essa razão vai ser conhecida como tábula rasa, ou a folha de papel em branco. Imagina você que quando você toca uma superfície lisa, áspera, conhece uma cor ou prova uma comida, na verdade o seu intelecto está sendo abastecido de conhecimento. Nesse sentido, quanto mais se experimenta pelos sentidos, mais se conhece e a tábula rasa vai ficando preenchida pelo conhecimento empírico, ou seja, como se fosse uma caneta escrevendo essa folha de papel. Um outro filósofo também que vai aprofundar mais ainda essa discussão dentro da escola inglesa é o filósofo David Hume, onde ele vai afirmar na sua obra sobre o entendimento humano que qualquer lembrança ela é inferior a qualquer forma de sentimento. Se você tiver uma cicatriz ou uma cirurgia que você fez e você se lembrar da dor que você sentiu, nada é para se comparar à dor de fato, de verdade que você sentiu. Repara, diminui a lembrança, diminui a ideia e aumenta a forma de conhecer a partir de uma sensibilidade. Logo, para os filósofos empiristas, o conhecimento se dá a partir da experiência dos sentidos. Aí fica-se uma discussão. Como é que se dá esse conhecimento? E se não tivesse os sentidos? Para os empiristas, seria impossível conhecer sem ter sentidos. O outro lado da balança é a escola racionalista, que desde o tempo de Platão vai afirmar que os conhecimentos do sensível é um conhecimento ilusório, um conhecimento de uma caverna. Eu estou dentro de um estúdio e aqui tem luzes, tem câmera, tem televisão, mas tudo isso para Platão passa. Ou seja, não garante a permanência. Logo, o mundo verdadeiro não é esse que eu estou gravando, não é esse que eu estou falando. O mundo verdadeiro estaria no mundo das ideias, o mundo da verdade, o mundo do ser, o mundo das ideias verdadeiras. E a ideia, então, seria muito mais interessante do que os sentidos, uma vez que eles afirmam, os filósofos racionalistas, que os sentidos nos enganam. Imagina você, se um dia você foi enganado pela sua visão. Lembra o dia que você foi enganado pelo seu tato? Lembra o dia que você foi enganado pela sua audição? Então, os filósofos racionalistas vão colocar essa pulga atrás da orelha se o conhecimento verdadeiro não seria um conhecimento ideal e não um conhecimento de sentidos. Nesse sentido, aparece René Descartes, no século XVII, com uma inovação, uma bomba contra o empirismo. Nesse caso, seriam as ideias inatas, tirando assim a razão de ser um depósito de conhecimento. Logo, para os racionalistas, nós já nascemos com ideias que vieram ou do mundo das ideias ou dentro de uma concepção cristã, como afirma o René Descartes. Portanto, uma ideia inata que nós temos, por exemplo, segundo Descartes, é a ideia de Deus ou a ideia da existência de um ser transcendente. Paz, meus senhores, que até hoje nenhuma sociedade foi escavada pelos arqueólogos que não fosse uma sociedade deísta ou que tivesse a crença em algum dos deuses ou um ritual de sacerdócio e de purificação. Uma outra ideia inata que Descartes vai afirmar é a ideia de infinito. Como é que pode, segundo ele, uma pessoa que é finita, como eu, como você, ter noção daquilo que é infinito? Portanto, a alma humana, ela já vem com entendimento, com carimbos, com assinaturas, com marcas, e o nome disso se chama ideias inatas. Dentro dessa briga, Kant, no século XVIII, vai colocar um fim dentro dessa guerra dessas duas escolas. Kant diz, unificando as duas escolas, que o conhecimento começa pelos sentidos, mas que termina pela razão. Então Kant valoriza tanto os sentidos, como diz que sem a razão, para organizá-los, seria um conhecimento que não seriam organizados. Nesse sentido, Kant põe um fim nessa discussão, o que é conhecido como o seu criticismo kantiano. Se liga, isso sempre está presente nos teus Enems. Aqui é o professor Sérgio Brasil.